Vamos falar agora sobre o impulso, né? Aí, o que vem a ser impulso na física? E para falar desse conceito, né, nós vamos utilizar aqui um exemplo, né, um exemplo do dia a dia, que é uma bola, imagine uma bolinha de tênis colidindo com uma parede. Né? Obviamente a massa da parede é muito maior, né? E a parede ainda está acoplada ao chão. A massa da parede e do chão é muito maior que a da bolinha. Então o que acontece com essa bolinha de tênis ao atingir a parede? Tá? O que nós vemos é que ao colidir com a parede, ocorre uma mudança no momento linear da bolinha. Antes ela estava nesse sentido, depois o momento linear vai para este sentido aqui mostrado por esse vetor. Né? Então o que a parede faz com a bolinha? Né? Ela causa uma variação no seu momentum linear. Né? E a essa variação de momentum, né, que esse agente externo, podemos pensar assim, faz com a nossa partícula, é que nós chamamos de impulso. Então o impulso é definido como a variação do momento. Bem, mas nós temos que lembrar que o momentum é a massa vezes a velocidade. Então a variação no momento vai ser o momentum final menos o momentum inicial. E nós podemos escrever simplesmente como sendo m, a massa da nossa bolinha de tênis aqui, vezes a variação da velocidade. Né? Essa variação da velocidade é um vetor. Né? E observe o seguinte: quando atinge a parede, né, vamos pensar agora o que acontece a nível microscópico. Né? A bolinha fica em contato, né, ou seja, ela interage um tempo ΔT com o muro. E é nesse tempo ΔT, né, com o muro, a parede, né, é nesse tempo ΔT que ocorre essa variação de momentum, ou seja, nesse tempo ΔT que é dado o impulso à bolinha. Né? Se nós pegarmos a variação no momento e dividirmos por ΔT, veja o que acontece. Né? De fato, aqui nós temos m ΔV por ΔT. E o que é isso? Isso aqui é massa vezes uma taxa de variação da velocidade, que é nada mais, nada menos do que a força média, né, que esse agente externo, esse muro aqui, executa na bolinha. Né? Então perceba, se nós medirmos o impulso, ou seja, a variação no momento, isso você pode medir de uma forma relativamente simples, e também medirmos o intervalo de tempo em que a bolinha fica em contato com a parede, nós conseguimos determinar essa força média. Alternativamente, nós só sabendo a força média, isso é uma média temporal, né, da interação do muro com a bolinha. Sabendo a força média, nós conseguimos calcular o impulso. Né? Bem, obviamente, quando a bolinha colide com a parede, essa força, né, ela varia com o tempo, né, sendo aqui o instante de contato, primeiro contato da bolinha com a parede, né, a força chega num valor máximo e até cair novamente a zero, quando a bolinha já não está mais em contato com o muro. Né. Como nós podemos calcular o impulso nesse caso? Né? Se a força fosse constante, bastaria multiplicar a força média por esse intervalo de tempo ΔT. Como a força varia com o tempo, nós temos que calcular a área abaixo da curva f de t. Né? E isso, matematicamente, é a integral de t1 até t2 de f de t dt. Né? Aqui nós estamos representando apenas em uma dimensão, mas tenha em mente que isso aqui é uma integral vetorial. Né? Bom, essa aproximação aqui de fato equivale a considerar esta área aqui, a força média. Né? Se nós pegarmos no intervalo entre T1 e T2 a média de f de t, né, e multiplicarmos por esse intervalo ΔT, nós também encontramos esse impulso, né, que nada mais é que a variação
de momento.